bem? Vamos para mais uma aula de química orgânica. Como vocês podem ver, eu tô aprendendo a editar vídeo agora, então finalmente eu tô com de tempo para fazer essas artes aqui. Mas vamos lá estudar a temida nomenclatura em química orgânica. Let's que let's! Bom, meu quarentenado, muito boa noite. Você deve ter estranhado, né? Porque, o título dessa aula é Hidrocarbonetos Normais. Mas como eu falei na minha intro, espero que você tenha gostado, a gente vai falar de nomenclatura, basicamente. Classificação e nomenclatura de hidrocarbonetos, beleza? Então, esta semana vamos falar dos hidrocarbonetos normais. Lembre-se que aqui em química orgânica, normal é o contrário de ramificado, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu preciso explicar para você o que é um hidrocarboneto. E como o próprio nome diz, hidro vem de hidrogênio e o carboneto vem de carbono, portanto, são compostos orgânicos formados apenas por carbono e hidrogênio. Repare que não temos heteroátomos aí, portanto, eles são compostos de cadeia homogênea, tá? Mas beleza, vamos citar alguns exemplos aqui de hidrocarbonetos para você. Metano, muito importante, pode aparecer no seu Enem aí, porque é o principal constituinte do famigerado gás natural. Nós vamos estudar um pouco mais sobre ele esse ano, mas guarde essa informação desde já. Também é um poluente, né? O etileno, que é um hormônio vegetal, né? Responsável pelo amadurecimento de frutos, né? Quando você quer que a banana amadureça, você comprou aquela banana verde, aquela banana tá verde, você quer que ela amadureça rápido. Qual que é uma das ideias? É você colocá-la dentro da sacola e fechar. Porque como esse etileno é gasoso, em vez dele escapar para o meio, ele fica ali retido e agindo sobre a banana. Então é um hormônio vegetal, responsável pelo amadurecimento dos frutos, beleza? Isoctano, importante constituinte da gasolina, tá? Você já deve ter ouvido falar do termo gasolina de alta octanagem. Lá pro final do ano eu vou explicar direitinho para você como que funciona o motor a 4 tempos, né, que você tem de 4 ciclos ali no teu carro, né? Então, a octanagem da gasolina é medida pelo teor desse composto aí na mistura. A gasolina é uma mistura e o isoctano é aí um dos principais componentes. É o que nós podemos chamar de a melhor gasolina, né? E o benzeninho que eu falei para vocês na semana passada, né, que é utilizado como solvente e também como matéria-prima na indústria química para outros compostos aromáticos benzenoides, beleza? Então vamos lá. Agora vamos dar nome para os hidrocarbonetos. Mas para a gente dar nome para eles, afinal de contas, por que o metano se chama metano? O etileno, pela regra que a gente vai ver, não se chama etileno, mas convém você memorizar esse nome usual, tá? Porque às vezes o nome usual é mais utilizado do que o nome oficial. E isoctano não vou falar dele hoje porque ele é ramificado, foi só para exemplificar hidrocarboneto, beleza? E o benzeno a gente já vai falar dele também. Mas a questão é, por que esses compostos têm esses nomes? Porque a gente precisa seguir umas certas regras de nomenclatura que foram estipuladas pela IUPAC, a International Union of Pure and Applied Chemistry, União Internacional de Química Pura e Aplicada, que determinou essas regras, que a gente vai ver que elas são bem práticas, beleza? Então vamos lá. A primeira delas ali, ó, com relação ao prefixo. Como é que inicia o nome de um hidrocarboneto? Então você vai ter que contar o número de carbonos. Perceba ali, ó. Se eu tiver um carbono apenas, eu uso o prefixo met. Se eu tiver 2 carbonos, eu uso o prefixo et. 3 carbonos, prop. 4, but. Memorize esses 4. Met, et, prop, but. São mais importantes. Porque 5 é penta, né? A gente sabe, né? 6 é hexa, né? Quem me dera. 7 hepta, 8 oct, 9 non. Os outros são parecidos. E dificilmente você vai ver coisa de mais de 10 carbonos aí para você dar nome, beleza? Então, o que é mais contraintuitivo é lembrar met, et, prop, but, beleza? O intermediário. O que vem depois do o prefixo, né? Pré, como disse o Augustop lá na última aula dele, pré quer dizer, né, alguma coisa que vem antes. Ele citou pré-adolescência, pré-vestibular, né? Então, o prefixo é aquilo que vem antes no nome, é o início. Mas depois do início vem o meio, que é o intermediário, onde a gente tem ali
an, em, in e de en, que é o que a gente vai falar hoje. E o que vai determinar o intermediário é o tipo de ligação entre carbonos, tá? Para simples ligações, o intermediário é an, para duplas ligações em, para triplas ligações in. No caso de duas duplas, a gente usa de-en, tá? Vamos nos ater a isso. Existe, sei lá, duas triplas, seria de-in, por exemplo, né? Mas não vamos chegar nesse caso aí. E o sufixo é a terminação da tua nomenclatura. Ela indica a qual função orgânica o teu composto que está sendo apresentado, aquela estrutura, pertence. E nesse caso, a aula de hoje é sobre hidrocarbonetos. E é interessante a gente conhecer a regra para dar nome para hidrocarbonetos, porque essas regras serão utilizadas mais para frente. Lembre-se que essa é uma matéria bastante acumulativa, tá? E no caso do hidrocarboneto, o sufixo, a terminação é o. Beleza? Então vamos aplicar essas regras aqui, ó. Mas antes, deixa eu falar para você sobre os tipos de hidrocarbonetos. Bem fácil, já vou te dar uma dica sobre isso. Beleza? Então vamos lá, quem são os alcanos? Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada. Beleza? Então, lembra, sei lá, Alberta, não sei, macetinho aí para você, tá? E como que eu vou lembrar que é saturada? Lembra por causa do an. Tá vendo esse an aqui, ó? Alcanos. An, alcanos. Lembre que o infixo, sempre que eu tiver simples ligações entre carbonos, simples ligações, quando a cadeia for saturada, eu uso o infixo an. Cadê o meu mouse? Tá aqui. Eu uso an. Por isso, alcanos. Vocês já vão perceber esse padrão aqui, tá? Então, alcanos, cadeia aberta e saturada. Portanto, só tem simples ligações. Perfeito? Como fica a nomenclatura? Prefixo. Como que eu determino o prefixo? Contando os carboninhos. Met, et, prop, but, pent, ec, zept, oct, non, dec. Tá? O meio. An, de alcanos. Beleza? E o sufixo, a terminação para hidrocarboneto, é o. Beleza? Então vamos lá. Metaninho, já apresentei para você, ali no exemplo. E já acabei de dar o nome dele. Mas por que o metano se chama metano? Né? Ele se chama metano pelo seguinte, ó. Quantos carbonos tem ali? Você concorda comigo que só tem um carbono aqui? Se só tem um carbono, o prefixo para um carbono é met. Beleza? Para determinar o intermediário, eu preciso ver o tipo de ligação entre carbonos. Só que pensa comigo, faz sentido falar em ligação entre carbonos se eu só tenho um carbono? Não faz sentido, né? Então, né, por isso a gente vai usar o an, beleza? Que é o infixo, o intermediário, que a gente usa para simples ligações entre carbonos. Mas como aí não tem ligações entre carbonos, a gente usa an do mesmo jeito, beleza? E qual que é o sufixo para hidrocarboneto? É o. Portanto, metano. Met, an, o. Se a gente for falar por partes, beleza? O próximo exemplinho ali, repare que agora eu tenho dois carbonos. Dois carbonos é et, tá? Agora sim, eu posso falar, ó, que tipo de ligação eu tenho entre carbonos? Simples. Portanto, simples ligações é uma cadeia saturada, trata-se de um alcano cuja intermediário é an, tá? E o sufixo, a terminação para hidrocarboneto, o. Beleza? Mais um aqui, só que agora em grafia de bastão, para você não se perder na contagem de carbonos. Lembre-se que cada ponta da linha corresponde a um átomo de carbono. Portanto, quantos carbonos eu tenho ali? 3. Eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui. Como eu tenho 3 pontinhas ali, eu tenho 3 carbonos. E o prefixo para 3 carbonos é prop. Beleza? Bom, como as ligações são simples, portanto, o intermediário é aqui, ó. Beleza? E terminação o, certo? Beleza. 4 carbonos, lembre-se que o prefixo para 4 é but. Simples ligações an, terminação o. Beleza?
Agora vamos para os alcenos. Dê uma olhada nesse "en" aqui, ó. O que esse "en" remete pra gente? Esse "en" remete pra gente dupla ligação entre carbonos, tá? Só que aqui ele está sendo mais ou menos claro, né, de que é apenas uma ligação dupla. Mas, pelo menos para fins de nomenclatura, a gente vai considerar que alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturada, contendo apenas uma ligação dupla entre carbonos, tá? Então, a nomenclatura fica. Essa aqui é importante, gente. Prefixo mais posição da dupla mais "en" mais "o". Vocês já vão entender o porquê que eu coloquei essa posição da dupla aí. Mas vamos seguir o baile por enquanto. O menor alceno possível que eu posso ter é esse de 2 carbonos aqui. Né? Lembra que um composto com um único carbono apenas não tem possibilidade de ter dupla ligação, desde, no caso, se for um hidrocarboneto, né? Então aqui eu tenho esses 2 carbonos, o prefixo, portanto, é "et". O tipo de ligação entre carbonos é dupla, portanto, o intermediário é "en". E a terminação, "o". Beleza? Eteno. Mas, como eu já apresentei esse composto para você, eu apresentei para você com o nome de etileno, porque é o nome mais usual. E como eu disse, o nome que a gente chama de nome usual, na verdade, muitas vezes é a própria regra da IUPAC, mas que a gente não ensina por questões de vestibular mesmo, né? E também por questões que às vezes o nome usual com o tempo se tornou mais comum que o próprio nome oficial. Tá? Nomenclatura é bucha nesse sentido. É uma torre de Babel. Aí o PAC fala uma coisa, a gente faz outra. Mas pro teu vestibular, pro teu Enem, confia em mim que a gente tá no caminho. Beleza? Beleza. Agora dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho 3 carboninhos, grafia de bastão para você, e eu tenho uma dupla ligação. Portanto, 3 carbonos prop, simples ligações em hidrocarboneto O. Beleza? Tá, professor, mas onde que surge esse negócio da posição da dupla? Dá uma olhada dessas duas outras estruturas que eu coloquei para você. Se você for perceber, se você for tentar dar um nome para essas duas estruturas, você vai pensar, bom, 4 carbonos but, dupla ligação em hidrocarboneto O. Ué, as duas vão se chamar buteno. Só que não pode, eu não posso dar o mesmo nome para compostos diferentes, porque imagina a confusão. Você quer comprar uma coisa para fazer uma síntese, alguma coisa no teu laboratório lá e acaba recebendo outra. Então não pode ter nomes diferentes, não pode ter nomes iguais, tem que ter nomes diferentes. Compostos diferentes têm que ter nomes diferentes, tá? Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai numerar cada um desses carbonos. Vamos começar ali pela molécula da esquerda. Então, eu vou numerar ali, ó, 1, 2, 3 e 4. Eu sugiro que você assista esse vídeo em tela cheia, tá, gente? Porque eu imagino que esteja ficando um pouco pequeno ali. Veja bem. Tá, professor, por que você começou a numerar da direita para a esquerda? Foi arbitrário? Foi porque você quis? Nesse caso, sim. Mas existe uma regra para numerar, que eu já vou falar para vocês. Antes, só perceba aqui o seguinte, ó. A dupla ligação começa no carbono 2. Ai, por que eu não posso dizer que ela começa no carbono 3 se eu estiver olhando do outro lado? Sempre a menor numeração. Essa regra, ó, isso não dá para abrir mão, gente. Menor numeração sempre, tá? Então perceba, a dupla começa no carbono 2, tá? Se você for numerar da esquerda para a direita, você vai perceber que também a menor numeração possível para o início da dupla ali é o carbono 2. Nesse caso, tanto fez, tanto faz, você numerar em qualquer sentido. Portanto, 4 carbonos but, primeiro prefixo. Em seguida, posição da dupla, carbono 2, certo? Sempre a menor numeração. Em da dupla ligação e o de hidrocarboneto, tá? Agora, no outro caso, no último exemplo, eu tenho que obrigatoriamente numerar da esquerda para a direita, porque eu tenho que começar sempre do carbono mais próximo da dupla. Por que eu faço isso? Para ter a menor numeração possível. Nesse caso, o nome dessa estrutura é, como você pode ver, eu destaquei ele para você, but1-eno. Beleza? Então, vamos a algumas observações aqui.
Bom, a numeração torna-se obrigatória para alcenos com mais de 3 carbonos, tá? E sempre deve se iniciar a numeração partindo do átomo de carbono mais próximo da insaturação, como eu já falei para você. Então, olha só uma situação aqui, ó. As moléculas que eu vou colocar aqui agora para você, ó, são iguais. Uma é basicamente a outra rodada em 180 graus. Uma molécula girando em 180 graus não se altera. Se eu pego esse lápis aqui e eu giro ele em 180 graus, ele não deixa de ser um lápis, por exemplo, tá? Então, nesse caso, o que acontece é que, perceba, se eu for fazer a numeração dos carbonos e sempre seguindo aquele critério de começar a numerar mais próximo da dupla, e eu for atribuir um nome para esse composto, os dois compostos vão ter o mesmo nome. E se eles têm o mesmo nome, eles são iguais, tá? É a mesma coisa. Por que eu dou essa dica? Porque às vezes o elaborador pode fazer uma malandragem com você, pode torcer tua cadeia ali, pode girar, não sei o que, e você vai pensar, poxa, será que esses compostos são iguais ou diferentes? Na dúvida, dá o nome para os dois. Se os nomes forem iguais, os compostos são iguais, tá? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Esses dois compostos também são iguais. Um é basicamente a rotação e a reflexão do outro. É um movimento ali que, né, a molécula não é diferente. Como que eu sei disso? Começa a fazer a numeração. Sempre comece numerando do carbono mais próximo da dupla e perceba que ambas as estruturas remetem a uma molécula chamada but1-eno. Uma coisa que eu queria comentar, eu coloquei prop1-eno ali, mas eu chamei no slide anterior esse mesmo composto de propeno e não de prop1-eno. Qual que tá certo? Olha, eu uso um software que dá a nomenclatura e o PAC automaticamente assim. É só eu desenhar a estrutura e ele fornece o nome ali conforme eu dou um comando. E esse software segue a nomenclatura atualizada da UPAC. Como o software recomenda? Ele recomenda prop1-eno, tá? Mas eu não acho que seja tão grave assim você colocar propeno, porque, como você pode ver, não existe outra possibilidade para a localização da dupla que não seja no carbono 1. Já que se a dupla estivesse no outro carbono, o outro carbono passaria a ser o carbono 1. Pela contagem, sempre começamos perto da dupla, né? Então, nessas condições, o que a gente tem é que eu acho que prop1-eno fica um tanto quanto redundante, mas é a regra. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas a regra diz uma coisa, o professor está dizendo outro, o que eu faço, né? Eu sugiro o seguinte, gente, ó. Primeiro, tome muito cuidado com a numeração e mais para frente, conforme a gente for fazendo os exercícios, eu vou ensinar para vocês quais são os pecados da nomenclatura em química orgânica. E esses pecados, na verdade, dois deles que estão me vindo na cabeça agora. O primeiro pecado da nomenclatura é você não respeitar a menor numeração possível. Não pode fazer isso. E o segundo é você dar um nome que ou dê dupla interpretação ou seja um nome que gere outra estrutura. Vamos lá, exemplo disso. Se eu chamasse qualquer um desses dois compostos aqui de buteno simplesmente, aí estaria errado. Por quê? Qual buteno que você está falando? O but1-eno ou o but2-eno? Sacou? Isso é um erro. Agora, perceba que você vai ver nos exercícios, alguns exercícios mais atualizados vão estar chamando, por exemplo, but2-eno de 2-buteno. Tá errado? Não. Tá desatualizado, tá? Mas a partir desse nome, 2-buteno, você consegue desenhar uma estrutura que corresponda àquela nomenclatura. Beleza? Então, não precisa se, por enquanto, não se bitole muito. Meu Deus, a separação é com hífen, é com vírgula, aqui que vem antes, da. Saiba a lógica da coisa. Você tem que saber essas ordens aí, prefixo, infixo e a terminação. Isso é fundamental. E você tem que tomar cuidado para não gerar uma nomenclatura ambígua. Esse é o maior erro, é o maior pecado que você pode cometer. Além de não respeitar a regra da menor numeração. São os dois grandes pecados que me vêm na cabeça agora, tá? Conforme eu for lembrando, eu vou falando para você.
Mas é importante, mais uma vez frisando, que você pegue a lógica do negócio, tá? E a partir, se o nome que você der ali, a partir daquele nome eu só conseguir desenhar uma única estrutura, aí seu nome está aceitável, beleza? Eu vou falar muito disso, tá, gente? Então eu vou dar vários exemplos onde eu vou falar, tal nome é possível, mas você também poderia dar esse nome, não estaria errado, né? Mas para uma prova objetiva é mais fácil, né? Dificilmente ele vai colocar, na verdade ele não vai fazer isso com você de colocar dois nomes que levem a mesma estrutura para você pensar numa regra de desempate mirabolante, né? Isso aí pode dar até problema se alguém entrar com recurso. Então não se preocupem com pegadinhas, tá? Eu vou fazer uns comentários ainda ao decorrer das aulas sobre algumas polêmicas que existem aí com relação à nomenclatura, né? A UPAC ela andou fazendo uma atualização aí que ultimamente virou a fofoca aí no âmbito dos químicos aí sobre uma atualização que não consta nos livros, mas consta no livro da UPAC, né? Então, se algum examinador aí resolvesse fazer gracinha com nomenclatura, ele ia pedir para se estressar, porque com certeza entrariam com recursos se o cara resolvesse fazer pegadinhas malandras com você, tá? Então não se preocupe, as questões de nomenclatura, como a gente vai ver na aula de exercícios, basta usar a lógica e ler ali os enunciados, as alternativas que não tem erro, tá? Na segunda fase, eu sugiro que você tome um pouco mais de cuidado, beleza? Use a nomenclatura atualizadinha do jeito que eu tô mostrando para você, não tem erro, tá? Então vamos lá. Voltando aqui. Prosseguindo, vamos falar agora dos alcinos. E esse in, se você deve lembrar, veja aí na tua apostila, é o intermediário para tripla ligação. Então, de fato, são hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturada também, só que o tipo de insaturação agora é uma ligação tripla, tá? E a nomenclatura fica, ó, prefixo mais posição da tripla, mais in, mais O. De novo, ó, esse cara aqui, 2 carbonos et, tripla ligação in, hidrocarboneto O, beleza? Então, não precisa, nesse caso não precisa da posição da tripla, porque não tem outro lugar para a tripla estar. Ela não ia estar entre carbono e hidrogênio, porque imagina o hidrogênio fazendo 3 ligações, né? Por enquanto, talvez você possa pensar, não, mas o que tem? Mas depois que você estiver lá na metade do ano, depois das aulas da tia Carola em Química A, você vai falar, meu Deus, imagina um hidrogênio fazendo tripla, que absurdo. O bicho só tem um elétron, vai fazer tripla ligação, da onde? Hã? Grave esse outro nome também, ó. Ele também tem nome alternativo. E é importantíssimo que você saiba que o etino é muito mais conhecido como acetileno. É tipo eu, meu nome é Gabriel, mas sou muito mais conhecido como Machado. Você chegar pra alguém e falar, você viu o Gabriel? O pessoal vai falar, quem? Né? Basicamente, a questão do etino e do acetileno é a mesma coisa. Você liga para um fornecedor e fala, eu quero etino. Não tem esse trem aqui não. Ah, não, então me vê acetileno. Então, pera aí que eu já vou lá pegar pra você. Então, convém saber, tá? Aparece nos vestibulares. Não que você vá ligar pedindo acetileno pra alguém. Não sei o que você vai fazer da sua vida. Vamos lá, gente. Esse outro aí, um pouquinho maior, também é um hidrocarboneto normal, insaturado com uma tripla, portanto é um alcino. Temos ali, ó, 5 carbonos. Eu já tomei cuidado de numerar a partir do carbono mais próximo da tripla, porque foi assim que a gente fez com os alcenos. Aqui vai seguir a mesma regra. Repare que a tripla começa no carbono 2. Eu não vou colocar carbono 3 ali, porque tem que seguir a menor numeração possível. E aí nós temos 5 carbonos prefixo pente. A tripla está no carbono 2, portanto indica ali a posição da tripla. O in é o intermediário de alcinos. E o é o sufixo para hidrocarboneto. Beleza? No caso dos alcadienos, dien quer dizer duas duplas, tá? Então, são hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturada, contendo duas ligações duplas entre carbonos. Nomenclatura, ó. Prefixo, costuma aparecer esse A aqui, tá? Você já vai ver como que ele aparece. Eu acredito que é mais por uma questão de evitar encontros consonantais, tá? Posições das duplas, mais dien, mais o. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho... Repare que minhas duplas começam nos carbonos 1 e 3
E como as duas duplas estão terminais, tanto faz você numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Vai dar igual, tá? Então, ó, 4 carbonos but, mais esse azinho aqui que a gente coloca. 1, 3, números separados por vírgula. Você que vai fazer segunda fase, muita atenção. Você que vai fazer primeira fase, não vão fazer pegadinhas com você sobre isso. Mas pessoal da segunda fase, atenção. Buta, né? Tomar cuidado com o B, P, aqui é meio parecido o fonema, né? Buta 1, 3, tá? Porque eu tenho duplas dos carbonos 1 e 3. Dien, porque eu tenho duas duplas, portanto, dien. E a terminação O de hidrocarboneto, beleza? Esse aqui é um pouquinho maior, se a gente for contar, ó. 7 carbonos. Repare, eu comecei a numerar lá da extremidade da direita, porque logo no carbono 2 eu já tenho uma dupla aqui, ó. Se eu fosse numerar da esquerda para a direita, eu só ia encontrar uma dupla no carbono 1, 2, 3, né? Se eu fosse fazer essa numeração. Entre 2 e 3, quem é menor? 2. Por isso eu numero da direita para a esquerda, beleza? Sempre tomando cuidado com a regra da menor numeração. E uma vez fazendo essa numeração, eu vejo que minhas duplas encontram-se nos carbonos 2 e 4. Portanto, como eu tenho 7 carbonos, hept, o azinho que aparece aqui para evitar encontros consonantais, não sei porquê, mas aparece. 2, 4, porque as duplas estão, ó, posições das duplas, carbono 2 e carbono 4. Sempre as menores numerações. Dien, de alcadienos, e O do hidrocarboneto. Beleza? Seguindo aqui rapidinho, gente, o ciclano. Quem são os ciclanos? Em química são os hidrocarbonetos de cadeia fechada e saturada. Ou seja, são cíclicos. Os alcanos, cadeias abertas e saturadas. Os ciclanos, cadeias cíclicas e saturadas. E de novo esse an aqui, ó, vai indicar pra gente que são ligações simples entre carbonos, portanto, cadeia saturada. Beleza? E qual que é a sutileza aqui no caso dos ciclos, dos compostos fechados? É que eu preciso ter o termo ciclo antes da nomenclatura para indicar que a minha cadeia é fechada. Então, se eu falo, por exemplo, no ciclo, né, aqui eu tenho uma cadeia fechada e, consequentemente, ciclo. Olha só o número de carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, pente. An, por ser um ciclano, e O de hidrocarboneto. Beleza? Repare que se eu simplesmente só chamasse de pentano, estaria errado. Porque pentano, sem o ciclo antes, seria o hidrocarboneto aberto de 5 carbonos. Então precisa colocar ciclo ali, sim. Porque se eu falo, o pentano pensando em ciclopentano, eu estou falando uma coisa e pensando em outra, né? Isso para uma prova é desastroso, isso para um laboratório de química também é desastroso e por aí vai, tá? Esse quadradinho aqui, em química, tem um nome, ó. Repare que ele é um ciclo e ele só tem simples ligações entre carbonos. Ciclo, na nomenclatura, portanto, obrigatório pela regra. 4 carbonos aqui, portanto, but. Simples ligações entre carbonos, é um ciclano, an. E o hidrocarboneto, O. Ciclobutano, tá? No caso dos ciclenos, sem muitos mistérios, eu tenho agora cadeias fechadas e insaturadas, contendo apenas uma ligação dupla entre carbonos. De novo aqui, ó, ciclo mais prefixo mais em mais O. Então aqui eu tenho um ciclo, cadeia fechada, 6 carbonos, portanto, X. Professor, não é com H? Olha, você pode até colocar com H, viu? Desde que separe, para não ficar assim feio em termos gramaticais, né? Mas agora a gente costuma escrever desse jeito mesmo e não tá errado. Alguns professores ainda, né, tem aquela coisa assim do tipo, nossa, né, que ruim escrever assim, né? Porque é estranho. Mas tá certo, beleza? É bem aceitável isso aí. Alguns separam, colocam ciclo
espaço hexano com H, tá? Mas sempre que você tiver ciclohexano, cicloheptano, que começa com H, quando você junta ali com a palavra ciclo, esse H costuma cair. Só um detalhezinho. Não vamos se preocupar muito com isso aqui, não. Segue o baile. Repare que eu tenho uma dupla ligação. Em, tá? Professor, mas não precisa numerar essa dupla? Não. Porque lembra que a gente sempre começa a numerar os carbonos sempre mais próximo da dupla? Uma vez que a gente faz isso, nesse caso, todos os carbonos, né, a gente vai numerar a dupla como sendo o carbono 1. Os carbonos da dupla vão ser os carbonos 1 e 2. Sempre, independente da onde a dupla estiver. Olha só no caso aqui do ciclo penteno. Eu coloquei a dupla em outro lugar. Mas se eu fosse começar a numerar, eu sempre numero colocando os carbonos da dupla como 1 e 2. Tá? Então, entre 1 e 2, o menor número é 1. Certo? Então, nesse caso, todos esses ciclenos normais, eles se chamariam ciclohexo-1-eno, ciclopente-1-eno. Então, já que sempre ia ser carbono 1, nesse caso a gente não indica a posição, tá? Na aula que vem, quando a gente for falar de compostos ramificados, aí a gente já vai ter que tomar mais cuidado. E outra coisa, eu não vou falar nessa aula de ciclodienos, como tem no material, porque é mais complexo e não cai, né? Eu não lembro de questões assim no vestibular. Mas se aparecer exercício assim na apostila, eu vou resolver. Meu tempo já estourou, para variar. Então, eu não vou falar disso hoje, não, tá? Com relação aos ciclinos, não se preocupem com os ciclinos, você não vai encontrar, são raríssimos, tá? Eu mesmo, em toda a minha vida, eu só vi um, mas foi lá em Orgânica 2 na faculdade, então. E era um intermediário ainda, não era nem um composto isolado, engarrafado, bonitinho. Então, não se estresse com ciclino. Nem no teu material tem isso aí. E na verdade, eu nunca vi nem lugar, material de ensino médio, eu nunca vi isso. E os aromáticos? Lembra que eu falei para você do sonho de Kekuledo ano passado? Mais uma vez, ó. São hidrocarbonetos de cadeia fechada e insaturada, contendo 3 ligações duplas alternadas entre carbonos. Nem sempre, mas para fins de vestibular, sempre. Tá? Entendeu o que eu quis dizer, né? Nem sempre, mas para fins de vestibular, sempre. Guarde essa definição de aromáticos. Depois, se entrar num curso de Química, Farmácia e Engenharia Química, você rasga isso. Mas até você entrar, guarde isso, tá? Nomenclatura de aromáticos, lembrando que os compostos aromáticos têm nomes particulares. Isso tem na tua apostila aí também. O benzeno, naftaleno, antraceno, fenantreno, benzopireno, que a gente resolveu em uma das aulas aí, tá? Gente, tem um mapinha conceitual aqui que eu vou colocar no meu Instagram, eu acho que ficou bem resumidinho, para vocês saberem as classificações e as regras de nomenclatura. Para quem quiser me seguir no Instagram lá, tá aí para você, machado.securis, beleza? Securis, para quem não sabe, é machado em latim, bem criativo. Pausa aí o vídeo para anotar. E aqui, se você conseguir ver daqui, nesse caso, coloca na tela inteira aí, e aí você pode estudar um pouquinho. Mas eu vou deixar lá no meu Instagram e vou ver se eu consigo disponibilizar de outra forma para vocês. Beleza? Então é isso, gente. Já passou meu tempo aqui. Então, um grande abraço para vocês. Nos vemos nas aulas de exercícios. Beleza? Aqui, melhor salvar.